gente vai falar hoje. Faz algum tempo que eu tenho buscado e firmei um compromisso no meu coração de falar a respeito de Jesus. A gente fez isso durante algumas semanas, onde eu tenho ido, eu tenho feito isso. E hoje eu vou querer conversar com você exatamente sobre Jesus. E é um Jesus que é por completo. Eu acredito que muitas pessoas conhecem quem Jesus é. E quando as pessoas vão falar, você vai falar com alguém, talvez não é nem do meio cristão, você fala assim: cara, já ouviu falar de Jesus? As pessoas vão falar assim: já ouvi. E as pessoas, inclusive, não vão ter algo ruim para falar de Jesus. Porque, não sei você, mas o que tem de ruim em Jesus? Irresistível, cheiroso, maravilhoso como Ele é? Tem alguma coisa em Jesus que não seja boa? E eu acredito que às vezes, inclusive, a gente tem uma facilidade de falar que ama Ele sem amar exatamente por isso. Porque não tem motivo para a gente não amar Ele. Embora as nossas atitudes não sejam de amor diante dEle. Porque o amor renuncia, o amor dedica tempo, o amor dedica muita coisa que às vezes a gente não dedica, mas a gente fala que ama Ele porque Ele é irresistível. Você já teve a experiência, você vai ter que pregar comigo, tá? Você precisa imaginar comigo, entrar na história comigo, senão não vai dar certo a pregação e a culpa é sua daí, tá bom? Olha só, já teve a experiência de comprar alguma coisa, e aí quando chegou aquilo que você comprou, tinha algo a mais do que você comprou. Tipo assim, tinha sei lá, você pediu um hambúrguer, um cheeseburger lá, um The Monster, alguma coisa, e aí de repente, quando chegou na sua mesa, você viu que tinha batata frita junto. Eu falei, não é possível, com batata ainda, e ficou surpreso por causa disso? Já teve essa experiência? Comprou alguma coisa assim, você achou que não ia vir algo e de repente veio algo melhor do que você imaginava até. Comprou um celular, de repente você achava que ele ia ser bom só para tal coisa, descobriu uma funcionalidade absurda nele lá. E aí você falou, cara, uau, que celular incrível. Por outro lado, você já teve a experiência também de você comprar alguma coisa e quando você comprar, você descobrir que precisa comprar mais alguma coisa para que aquilo funcione? Tipo um celular que não vem com carregador? Ou algo do tipo? Já teve essa experiência de você quer algo e aí ou comprar tipo, você olha um cardápio de um lugar, você vai escolher um lanche e falar, cara, isso aqui vou precisar da ajuda do Senhor para mim comer esse negócio. E aí quando vem um negócio menor do que o McLanche Feliz, já teve essa experiência frustrante de você colocar a expectativa em alguma coisa e ela não ser suprida? Já teve a sensação, eu acho que isso aí que todo mundo já teve, a sensação de você olhar para uma pessoa e falar assim, cara, essa pessoa deve ser incrível, velho. Quero estar perto dessa pessoa. Você começa a amizade e descobre que é horrível. Já? Você coloca um monte de expectativa naquela pessoa. Geralmente é em relacionamento, inclusive, né? E aí você se frustra. E você não entende por quê, mas é porque talvez não é pra ser também. Mas às vezes é uma amizade, um relacionamento, alguma coisa. Você conhece alguém de longe, você olha e fala, cara, essa pessoa não deve ter defeito. Não deve ter chulé, não deve ter nada, é muito maravilhosa. E aí começa a ser amigo daquela pessoa e você consegue perceber por que há tanto tempo aquela pessoa está sozinha. Porque a pessoa não é nada do que parece que é. Mas ao mesmo tempo, eu acredito que todos nós já tivemos alguns amigos que a gente nem sabe como é que começou a amizade. Fala assim, não tinha nada de bom na sua aparência, né? Nada que o desejássemos, né? E aí de repente você começa uma amizade sem perceber. E aí você de repente, naquela pessoa que você não colocou expectativa nenhuma, mas nenhuma, você tem o seu melhor amigo, você tem a sua melhor amiga, você tem a pessoa com quem você mais pode confiar, mais pode abrir o seu coração, é alguém que vai além das suas expectativas. Tem alguém assim? Está do seu lado talvez, não sei. Eu acredito que todos nós já tivemos essa expectativa, sabe? E eu acredito que Jesus é exatamente essa pessoa, sabe? A pessoa que nós não damos o valor devido. Geralmente a gente recorre a Jesus ou a gente conhece quem Jesus é porque nós precisamos do quê? Salvação. A nossa vida está perdida, a nossa vida está toda errada, a gente está precisando tomar um rumo para a nossa vida. E quando isso acontece, a gente encontra em Jesus alguém que nos salva. Mas a gente parece que só coloca a expectativa em Jesus com relação à nossa salvação. E parece que essa expectativa para ali. Só que eu acredito num Jesus, e eu sei que Ele é, e eu preciso te mostrar hoje nessa tarde, que Jesus, Ele é muito mais do que nós imaginamos, sabe? Sabe esse amigo seu que talvez superou as suas expectativas? Em Jesus você tem muito mais do que isso. É numa proporção absurdamente maior. Jesus é a pessoa que às vezes nós achamos que precisamos dele apenas para a salvação, ou apenas para quando as coisas apertam. Mas Jesus é a pessoa que todos os dias está disponível para nós. E Ele tem exatamente tudo o que precisamos. E a boa e a má notícia hoje para você é que Jesus é muito mais do que seu Salvador.
ela é má porque ela vai ter que te matar. Ela é uma má notícia para o seu eu e para o seu ego, porque ela vai ter que fazer você abrir mão de algumas coisas. Mas ela é a melhor notícia que você vai ter para ouvir. Porque sempre que você conhece Jesus, você consequentemente começa a conhecer quem você é. E você conhece o melhor do que você pode ser. Se você puder, abra sua Bíblia em Colossenses 3, a partir do versículo 1. Colossenses 3, a partir do versículo 1. Vai dizer assim: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vocês serão manifestados com Ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência, a avareza, que é a idolatria, pelas quais vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes, vocês andavam, mas viviam nela, mas agora, despojando-se, livrando-se disto, da ira, da malícia, de falar mal, das palavras ruins, dos palavrões, não mintam mais uns aos outros, visto que vocês já se despiram, vocês já se livraram do velho homem com seus feitos, e se revestiram de um novo homem, que se renova para o nosso conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, onde não há mais grego nem judeu, nem circuncisão nem incircuncisão, nem bárbaro nem cita, nem servo nem livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão e longanimidade. Colossenses, essa carta que a gente acabou de ler, essa parte da carta que a gente acaba de ler, no capítulo 3, a partir do versículo 1, é uma carta escrita a pessoas que estão conhecendo o cristianismo. São pessoas que, talvez como nós, tivemos contato e sabemos que Jesus é a melhor coisa da nossa vida. Mas como eu falei, muitas vezes a gente recorre a Ele apenas como aquele que pode nos salvar, não como aquele que pode nos transformar dia após dia. E é por isso que quando essa carta é escrita a Colossenses, ela vai escrever com um direcionamento para nós. Assim como é para eles, é para nós, porque a gente vive num contexto muito parecido. Você com a sua idade, não adianta você falar que você tem muita experiência com Cristo, porque a verdade é que nós temos poucos anos de experiência com Cristo. E nesse processo com Cristo, Colossenses ele começa a dizer que algumas coisas precisam ser mudadas em nós, quando realmente a gente entende quem Ele é, quando a gente recebe Ele como Salvador. Essa carta é escrita para pessoas que tiveram seu primeiro contato com o Evangelho e agora precisam entrar num processo de descobrir quem Cristo realmente é. E geralmente, como eu falei, a gente chega a Cristo com muita ênfase na salvação. A gente coloca a nossa vida em, cara, eu preciso disso. As pessoas falam assim, alguém quer aceitar Jesus? Então você se entrega, você chora, você sabe que você precisa daquilo para a sua vida, para encontrar sentido para a sua vida. Mas eu percebo que muitas vezes a mesma empolgação que nos faz aceitar Cristo como Salvador não é a mesma empolgação que faz a gente aceitar Jesus como nosso Senhor. E a gente corre o risco de ser uma geração que tem um Cristo que nos salva, mas não nos governa. E aí eu preciso te dizer um negócio: se Cristo não pode ser o Senhor da sua vida, Ele não pode ser o Salvador também. Cristo não te chamou apenas para te salvar do inferno. Cristo te chamou para te proporcionar uma nova vida, porque a vida não é sobre você apenas. Quando Ele te transforma, isso ocasiona transformação em outras pessoas. E o Evangelho é exatamente isso. É uma vida onde eu não penso mais em mim mesmo. Quando Jesus nos chama para nós morrermos para nós mesmos, não é para a gente viver bitolado nele. É para a gente, conhecendo quem Ele é, mostrar quem Ele é às pessoas. E é isso que Colossenses vai dizer. É um pacote completo, sabe? O primeiro passo é o nosso contato com Cristo. Mas o segundo precisa ser aquilo que Ele começa a realizar em nós. Porque a gente não vai se tornar do nada. Se quando a gente aceita Cristo, a gente já vai se tornar, como a gente leu em Colossenses, eleito de Deus, santo, amado, cheio de misericórdia, benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. Quem é que aceita Jesus e sai assim? Ninguém. Existe um processo que a gente precisa entrar para que isso aconteça. E Colossenses 3 ele vai dizer como é que a gente entra nesse processo. A primeira coisa ele vai falar assim: ei, busquem as coisas que são do alto. Coloquem o quê? O seu pensamento. Então ele fala de busca, ele fala de pensamento, ele fala o seguinte:
Vocês precisam morrer e ter a vida de vocês a partir da morte de vocês escondida em Cristo, assim como Cristo está escondido em Deus. Para que quando Cristo se manifestar, vocês sejam manifestados com Cristo em glória. O que é isso? É quando Jesus voltar? Eu acho que é muito além disso. Ao meu olhar é muito além disso. É quando eu deixo de existir para que tudo que eu faça reflita quem Cristo é. Eu sempre falo, se existe algo de bom em mim é Cristo, o resto sou eu mesmo. E é isso que as pessoas precisam ver. As pessoas precisam enxergar em nós não mais quem eu era, não mais a minha pessoa, não mais a minha personalidade, mas a personalidade que Cristo gera na minha vida. Eu me escondo em quem Deus é, e quando eu me escondo em quem Ele é, eu começo a mostrar apenas quem Deus é. E se existir alguma glória, ali sim eu sou manifesto apenas pela transformação que Cristo gerou em mim. Amém? Vocês estão aí? Estou muito rápido? Bugou ou não? Mais ou menos? O deixar morrer a nossa natureza terrena, os pecados, a mentira, tudo que a gente leu aqui em Colossenses 3, vai dizer que é a partir disso que Jesus precisa ser mostrado em nós. E talvez quando a gente olha para tudo isso, cara, imagina só, você não tem mais espaço para o teu temperamento. É que eu sou meio assim mesmo, sou desse jeito. Cara, você não existe mais. Você está escondido em Cristo, o que precisa aparecer é Jesus. E Jesus é irresistível. Então se tem alguém que não está gostando de você ou não indo com a sua cara, que não seja pelo teu temperamento, seja por mostrar quem Jesus é. Porque se for pelo teu temperamento, você não morreu ainda, e você ainda está mostrando muito de você, e é por isso que você não está gerando transformação, nem em você, nem nos outros. Filipenses 1:6 vai dizer que Jesus é aquele que completa o que Ele inicia. Então não se trata apenas de a gente apenas ser salvo. Filipenses 1:6 vai dizer: tenho certeza que aquele que começou a boa obra em vocês irá completá-la até o dia em que Cristo Jesus voltar. Ou seja, o Espírito Santo atuando em nós é quem inicia, quem dá o start naquilo que a gente começa a viver com relação a Deus. E quando essa carta em Filipenses ela é escrita exatamente porque Filipenses está passando pelo mesmo problema que a maior parte dos cristãos passa. Pessoas que sabem que Jesus é a salvação, mas que apenas têm a sua ênfase ou a sua vida entregue nesse start da sua vida, sabe? Em saber que Ele vai nos salvar. O problema é que daqui a pouco logo murcha. E a gente não continua sendo transformado. E é por isso que Paulo vai escrever isso, porque era uma realidade que aquelas pessoas estavam vivendo e é a mesma realidade que nós vivemos. Pessoas que sabem, nós sabemos que Cristo é a melhor escolha para a nossa vida, a gente se entrega para Ele, mas no decorrer da trajetória a gente vai diminuindo a nossa busca para que seja transformado. Mais uma vez, aqui em Filipenses 1:6, a Bíblia vai dizer que Cristo, quando Ele começa algo, Ele quer completar, e para que isso aconteça, a gente precisa andar nele. Talvez seja por isso que João, quando ele vai escrever a carta a Éfeso, lá em Apocalipse, quando Jesus fala as palavras e João escreve, as palavras de Jesus para Éfeso são o seguinte: olha, eu tenho uma coisa contra vocês, vocês não me amam como no início. Porque quando a gente realmente ama Jesus, e você vai concordar comigo que novo convertido é irritante, né? Não é? Novo convertido é aquela ênfase toda louca, aquela loucura, aquela empolgação, aquele negócio de vai e faz, e acha que vai evangelizar e ganhar o mundo inteiro. Só que em determinado momento da nossa vida, às vezes parece que isso murcha. E eu acredito que quando Jesus critica isso, a igreja de Apocalipse, essa igreja de Éfeso, Ele está criticando exatamente por isso, porque se a nossa empolgação, ou se a nossa força, ela for destinada apenas ao início daquilo que a gente começa a construir, e daqui a pouco esse primeiro amor baixa, tem algo de errado naquilo que a gente um dia falou que queria como salvação. Jesus não é apenas o nosso Salvador, mas Ele precisa ser o nosso Senhor. Quando você é salvo, isso não é sobre você. É sobre um reino. É sobre outras pessoas que também precisam ser alcançadas. Quando você é salvo, a sua meta não é ser bom o suficiente ou conhecer o suficiente Jesus para você. Porque isso você já tinha sem ter Jesus. Ter um bom caráter, ter uma boa índole, coisas desse tipo, você consegue construir sem ter Jesus. O reino dos céus é um reino de pessoas. Então quando você é salvo, isso se trata de um reino que você começa a proclamar e mostrar quem Cristo é às pessoas. Por isso que existem muitas fases da nossa vida e muitas importantes partes de um todo. Eu tenho buscado falar assim, porque as pessoas às vezes elas focam em uma coisa só. Elas vão falar assim: olha, você não pode ter intensidade, você tem que ter constância. Cara, o que seria da nossa vida se a gente fosse só constante, sempre na mesma?
É necessário os momentos de intensidade e entrega louca para que a gente consiga alcançar alguns patamares, lugares, sabe? Então não é uma coisa é outra. É momentos de intensidade, mas é junto com isso momentos de constância. E amém também. Às vezes a gente está tentando definir algumas fases da nossa vida, a gente está tentando definir algumas coisas que Cristo nunca pediu para nos definir, para que a gente definisse. A gente está tentando dizer que essa é a receita pronta para que eu consiga viver a vida de Cristo. Se talvez é a fase, a receita que você está vivendo, ok, mas aprenda a respeitar que um dia você também passou por outros processos e foram eles que te construíram você ser o que você é agora. E você teve momentos de maturidade, mas também de muita entrega. E Cristo sabia disso. Mesmo assim, Ele não te criticou, Ele te amou. Então por que nós criticamos as pessoas que às vezes estão fazendo aquilo que a gente fez um dia? E a gente fala, não, você devia estar fazendo o que eu estou fazendo agora. Deixe as pessoas passarem pelo processo, porque Cristo é tudo e está em todos. Nós lemos em Colossenses, quando a gente lê Colossenses 3, ser escrito, não tem bárbaro, cita, circunciso. Sabe o que Jesus está falando aqui? Não existe mais a divisão que nós fazemos. Às vezes nós olhamos para as pessoas e falamos assim, essa pessoa merece Jesus, essa aqui não. A gente começa a julgar quem merece ou não Jesus. Todos merecem Jesus. Na verdade é o contrário. Ninguém merece Jesus, mas todos foram alcançados por Ele. Mas no nosso olhar de julgamento, a gente tem que olhar para todas as pessoas e falar assim, cara, essa pessoa precisa de Jesus. Então eu vou falar, eu vou mostrar, independente do que o meu julgamento vai dizer. É por isso que o cristianismo puro e genuíno, ele vai caminhar com isso, transformação da minha vida. Consequentemente, a partir do momento que eu sou transformado, eu paro de olhar para quem eu vou falar de quem Jesus é. Eu paro de olhar para quem eu acho que merece Jesus ou não. Eu apenas mostro quem Jesus é. E quem faz a obra é Ele. Porque eu não posso convencer quem nem o Espírito Santo convenceu. Êxodo 12, do 3 ao 10, se você quiser abrir também. Êxodo 12, do 3 ao 10, lá no comecinho da Bíblia, segundo livro da Bíblia. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo, aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho perto da sua casa, conforme o número de almas, cada um conforme o seu comer, façam a conta conforme o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e os guardareis até o 14º dia do mês. E todo ajuntamento da congregação de Israel os sacrificará à tarde, e tomarão do sangue e pô-lo-ão em ambas as ombreiras da verga da porta, nas casas que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargosas comerão. Não comereis dele cru, nem cozido em água, senão assado no fogo, e a sua cabeça com os seus pés e com a sua fressura. E nada dele deixareis até amanhã, mas o que dele ficar até amanhã queimareis no fogo. Êxodo 12, ele vai mostrar a história da Páscoa, quando as pessoas estão prestes a ser libertadas, e existem as pragas, e aí a 10ª praga é a morte do primogênito. Então Deus dá uma ordenança, Ele fala assim, vocês vão começar a sacrificar um cordeiro. O sangue vocês vão usar para passar no umbral das portas, porque isso vai ser a proteção sobre o povo de Israel. Mas o cordeiro, e ele já estava falando do que Cristo seria, o cordeiro vocês vão juntar a família de vocês vão fazer a conta, e se a família de vocês for pequena, vocês chamam outras famílias, porque vocês precisam comer o cordeiro por completo, não pode sobrar nada, mas se sobrar qualquer coisa, qualquer restinho, de manhã vocês precisam queimar por completo isso. Sabe o que isso quer dizer? Já era uma tipificação, já era mostrando o que Jesus seria, alguém que se entregaria por completo por nós. E a orientação de Deus em Êxodo, com relação a esse primeiro cordeiro, que era a mostra do que Jesus seria, é o seguinte: vocês não podem consumir apenas as partes que vocês gostam, juntem todo mundo e comam o cordeiro por completo. E aí eu preciso te dizer um negócio: nós não podemos consumir Cristo apenas as partes que nos interessam. Por que nós buscamos a salvação de Jesus, mas não continuamos caminhando em salvação? Porque a gente acha que algumas partes da nossa vida a gente não quer. A gente não quer Jesus nela, a gente não fala isso. Às vezes é inconsciente. A gente pega e vai continuando com os nossos pecados, com as nossas falhas, com os nossos pecados de estimação, fazendo as mesmas coisas, os mesmos erros. Nós não podemos comer, ou nós não podemos usar de Cristo apenas aquilo que nos interessa, ou aquilo que é bom para nós. Se você ama apenas alguma coisa em Jesus, você não ama Jesus, você ama a si mesmo. Porque se você escolhe apenas aquilo que te interessa em Jesus,
Você está preocupado só com você, não com Jesus, não com o reino, não com aquilo que Cristo quer construir na terra. Jesus precisa ser Salvador e Senhor da nossa vida por completo, e é para isso que Ele se entregou por completo. Ele não fez um sacrifício mais ou menos, Ele foi até a morte, sofreu todas as coisas, foi tentado em todas as coisas. Jesus não é um playground, Jesus não é uma prostituta, não é um parque de diversões, Jesus não é um supermercado onde você chega e usa o que você quer e de repente o que você não quer você não usa. Ou você tem Cristo por completo, ou você não tem Cristo. E essa precisa ser a escolha da nossa vida, sabe? Porque muito menos pessoas do que estão aqui hoje, um dia iniciaram o cristianismo, e ele é o que é até hoje. E aí eu te pergunto, por que é que há mais de 10 anos nós temos menos de 1.500 adolescentes nessa cidade convertidos? Por que esse número não aumenta? Por que essa proporção não aumenta? Não é porque os adolescentes se tornam jovens, é porque os adolescentes não continuam mostrando quem Jesus é por completo. Adolescentes que entregam sua vida, mas não fazem dele a sua escolha diária. Porque se a gente consome Jesus por completo, a gente se torna Jesus. É por isso que a Bíblia vai dizer, Cristo em nós é a esperança da glória. E a gente vive num mundo que clama por esperança e glória. As pessoas estão carentes de esperança, as pessoas estão sem sentido para a sua vida. E a esperança que existe em nós, que é Cristo, deveria ser a salvação e a redenção a essas pessoas. Se realmente a gente fala tanto que a gente precisa de Cristo, a gente canta tantas vezes isso, mas muitas vezes, cara, a nossa escolha não mostra que isso é real. E Jesus precisa nos transformar por completo. Sabe por quê? Ele veio e se entregou exatamente para nos dar o exemplo de como deveria ser. Se você puder, abra sua Bíblia em Romanos 8:28. A gente vai ler a partir dali. Um trecho que é usado para um monte de outras coisas, mas se esquece da principal dele. Romanos 8:28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas, até as suas aflições. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E aí grava um negócio agora. Todas as coisas contribuem para o bem dos que amam a Deus, chamados segundo o seu propósito. Qual é esse propósito? Ele vai continuar dizendo. Porque aqueles que de antemão conheceu, também predestinou. E não predestinou para a salvação, predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. A fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Ou seja, Jesus, ele faz muita coisa acontecer ao nosso redor, coisas que fogem do nosso controle, porque isso contribui para o bem daqueles que amam quem realmente Jesus é. E esses foram chamados por um propósito. Qual é esse propósito? Ser como Jesus foi. Como é que eu posso usar apenas parte de Jesus e querer ser como Jesus foi? E vai continuar dizendo, aqueles que ele chamou, que ele predestinou, ele também chamou. Aquele que ele chamou, ele justificou. E aqueles que justificou, ele glorificou. Aquele Deus, a quem nem a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por nós, como não nos dará com ele todas as coisas? Eu não sei se você consegue entender a complexidade ou o poder que existe nesse versículo. Ou seja, Deus, ele não poupou nem o próprio Jesus por amor a você. Ele entregou o próprio Jesus por completo para você. Jesus se entregou por completo a nós. E às vezes a gente faz biquinho para se entregar em algumas coisas. Se Deus, que não poupou nem o seu próprio Filho, vai dizer, aquele que nem ao mesmo ao seu próprio Filho poupou, antes o entregou por nós, como não nos dará com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é que os condena? Pois é Cristo quem morreu, e antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, será angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? Porque por amor de ti está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todos os dias, somos sepultados como ovelhas mudas, fomos reputados como ovelhas mudas ao matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem presente ou porvir, nem altura, profundidade, largura, nada vai nos separar do amor de Cristo. Romanos 8 vai chamar a gente para uma responsabilidade de entender o negócio. Nós fomos chamados para ser como Ele, não em partes, não
Não é para a gente ter um amigo que é perfeito, porque Jesus é perfeito. Não, é para sermos como Ele. Ele nos predestinou para sermos a semelhança desse Deus, que é Jesus. E quando isso se torna real na nossa vida, a Bíblia vai dizer o seguinte: ei, vocês vão passar, talvez por fome, nudez, por escassez, por muitas coisas, mas nada disso vai separar vocês do amor de Cristo que está em Jesus. E isso muda tudo na nossa vida. Não sei se isso faz o sentido que deveria fazer para você, mas se a gente entende que realmente Cristo é o Salvador da nossa vida, quando isso se torna real, Ele é o cuidador da nossa vida. Porque a gente tenta tomar conta de algumas áreas da nossa vida que a gente não tem capacidade. Inclusive a gente chega a Jesus exatamente porque a gente não teve capacidade de cuidar dele, da nossa vida. E aí, sabe o que é interessante? A gente pede salvação, mas de repente a gente pega a nossa vida de novo e tenta cuidar dela. A gente não tem capacidade para isso. É por isso que Ele veio como exemplo perfeito, para que a gente nele encontre o caminho que nós devemos andar. Vou pedir para você abrir também a sua Bíblia em Marcos, a partir do capítulo 8. Enquanto você abre, eu vou precisar te dizer um negócio. Nem sempre o primeiro toque que você receber de Deus vai ser aquilo que vai te transformar por completo, porque Deus espera que exista uma segunda parte, que é a nossa atitude em direção ao toque de Deus. Marcos 8, a partir do versículo 22, vai contar a história de um cego. E chegou a Betsaida, e trouxeram para ele um cego, e rogaram que o tocasse. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e cuspindo nos olhos, impondo-lhe as mãos, perguntou se ele via alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse: eu vejo homens, pois eu vejo eles como árvores que andam. Depois disso, Jesus tornou a pôr-lhes as mãos nos olhos e fez olhar para cima, e ele ficou restaurado e conseguiu enxergar claramente. Existem diversos milagres de Jesus na Bíblia. Você vai ver Jesus curando outros cegos, mas essa cura em particular, ela é muito diferente. Porque Jesus não pega e restaura esse cego de uma vez por todas. Ele não pega e o cego começa a enxergar completamente. A história vai dizer o seguinte: Jesus toca esse cego e ele começa a ter alguma visão. Ele pede assim: olha, o que você está enxergando? Eu estou enxergando árvores que andam, acho que são homens. Ele não conseguia enxergar plenamente. Então existe um segundo toque de Jesus sobre esse cego. E a partir desse segundo toque de Jesus é que esse cego começa a enxergar completamente. E aí eu te pergunto duas coisas. A primeira: Jesus não tinha poder para ter curado ele por completo? E a segunda coisa, quando Jesus pergunta para o cego o que ele está enxergando, Jesus não sabia que ele não estava enxergando? Sabia. Porque existem algumas coisas que vão acontecer na nossa vida que vão partir no primeiro toque de Jesus. Mas o segundo vai ter que partir da nossa vontade ou da nossa atitude de querer realmente caminhar diante disso. A maior parte de nós está aceitando enxergar coisas que não são reais. Estão aceitando uma meia cura sobre a nossa vida. A verdade é que a maior parte dos cristãos está aceitando uma meia cura. Porque Jesus tocou na nossa vida e a gente começou a enxergar alguma coisa e a gente acha que isso já está bom. E eu preciso te dizer um negócio. Jesus está olhando para você hoje, para mim e para você hoje, está perguntando assim: ei, o que você enxerga? Porque de algum modo, talvez a gente se acomodou em enxergar alguma coisa, mas Cristo não quer que a gente enxergue alguma coisa. E Cristo quer ser tudo em todos. Ele quer se mostrar por completo a nós. E isso tem que ser uma atitude nossa. E Cristo está olhando para a gente hoje, a pergunta para você é: ei, o que você está enxergando de Cristo onde você está vivendo? E talvez a sua resposta para a minha pergunta seja: cara, eu não estou enxergando Cristo em muitas coisas do que eu estou fazendo. Eu não enxergo Cristo no meu trabalho, eu não enxergo Cristo na minha família, eu não enxergo Cristo nas minhas atitudes, eu não estou enxergando Cristo em muita coisa. E eu preciso te dizer um negócio: então você precisa caminhar para esse segundo toque. E ele vai precisar partir da sua atitude, em falar assim: eu quero Cristo por completo. Por que a gente fica no meio do caminho? Por que de alguma forma a gente pensa assim: olha, aqui tá legal, é a mediocridade, né, o meio. Eu já não sou mais cego, eu já enxergo alguma coisa, aqui tá bom. Porque olha ali, tem um monte de cego aqui. Até tem um monte de gente enxergando perfeito ali, mas pô, aqui tá legal. Aqui eu não preciso abrir mão de todas as coisas da minha vida. Aqui eu abro mão só de algumas coisas. Mas eu preciso te dizer um negócio. Nesse meio tempo aqui,
você está se enganando, achando que está enxergando coisas que não são reais. E que logo ali na frente vão ser frustração para você. Porque talvez você está enxergando em algumas coisas a solução para a sua vida que não são a solução para a sua vida. E você vai caminhar por elas e elas novamente vão ser decepção. E aí o que você vai fazer? Recorrer para Cristo para Ele ser seu Salvador. Só que se você não entrega a vida por completo para que Ele seja Senhor da sua vida, você vive nesse ciclo vicioso, sabe? De pecado, de enxergar alguma coisa, de achar que aquilo é realmente a vontade de Deus, de abraçar essas coisas. E aí eu preciso dizer um negócio, eu acredito que essa seja uma tarde onde Cristo quer nos tocar pela segunda vez e nos restaurar por completo. Você acredita nisso? Eu acredito que existe, porque assim, você quando aceitou Jesus, você aceitou Jesus porque você queria um propósito para a sua vida, você queria que Jesus fosse aquele que te desse sentido para o seu amanhecer, para você acordar de manhã. Você sabia que em Cristo tinha todas essas coisas. Sabia ou não sabia? Você sabia que Ele seria a solução para os seus problemas, seria a salvação, seria a remissão dos seus pecados. Mas se talvez isso ainda não está sendo real na nossa vida, eu preciso te dizer um negócio. Jesus, Ele está disponível, olhando para você e para mim hoje, perguntando assim, tá, mas por que você não me fala o que você está enxergando? Porque eu tenho o poder para te tocar e curar completamente. E eu acredito que Cristo queira fazer isso com nós hoje. Eu acredito que Ele queira nos restaurar de uma vez por todas, sabe? Existe um ponto da nossa vida que não dá mais para a gente continuar como está. E eu acredito que a gente não tem que chegar no fundo do poço, no abismo, para que isso aconteça. Eu acredito que isso pode acontecer hoje com pessoas que aparentemente está tudo legal. Eu estou enxergando alguma coisa, mas você não está enxergando Cristo por completo. E eu acredito que existe restauração. Eu acredito que Jesus esteja aqui para nos tocar. E diante de nós hoje, existem duas escolhas. Ou a gente continua vivendo essa vida, e a gente vai saber que Jesus é aquele que pode fazer alguma coisa, mas acaba não fazendo porque a gente não permite. Ou hoje a gente abre o nosso coração para Ele e entende que Ele é o único que pode nos completar. Por que a gente não abre mão das nossas escolhas? Por que a gente não abre mão de muita coisa que a gente gosta às vezes? Porque aparentemente aquilo é bom. Eu falo que a Helena, ela tem uma atração por tomada. A Heleninha tem a minha filha, 1 ano e 3 meses ela tá. E ela ama tomada. E como todo bom bebê que gosta de tomada, sempre antes de chegar perto da tomada para botar o dedo, o que eles fazem? A Helena olha para mim e ela fica rindo assim. Não é possível, cara. Me testando assim, sabe? E aí eu sou o pai da Helena, eu não posso deixar ela colocar o dedo na tomada, porque para Helena uma tomada pode ser a morte dela. Mas aparentemente para Helena, quando ela está botando o dedo na tomada, é a alegria dela. E ela fica sorrindo um monte assim. E o que eu preciso fazer? Eu falo, filha, não. E quando ela realmente está prestes a botar o dedo na tomada, ou tentar colocar alguma coisa dentro da tomada, que é mais perigoso ainda, eu tenho que ir lá e tirar ela, dar aquele tapinha e falar, não, filha, eu já falei, o pai falou que não pode. E aí, o que ela faz naquele momento? Ela chora, como se a vida dela tivesse acabado. Mas não é um choro normal, de boa, assim, não. Não, é a vida se entregue no choro. E aí você pensa, cara, você é ruim, né? Por que você não deixa a menina sorrindo? Talvez nisso você consiga compreender que eu estou pensando no melhor dela, certo? Mas eu preciso dizer que isso é tão real quanto com a sua vida, porque Deus não permite que algumas coisas aconteçam porque Ele te ama. Um dia eu quero ver a minha filha sorrindo quando ela estiver entrando no altar para o casamento dela, para a formatura dela, para um dia que ela estiver se formando ou exercendo a profissão dela, fazendo o que ela for fazer, pregando, cantando, ou seja, o que ela for fazer. E para que a alegria dela seja completa nesse dia que ela estiver fazendo isso, eu preciso ver talvez ela chorar hoje, por coisas que ela acha que vão fazer ela feliz, mas não vão. E isso é tão real quanto com a nossa vida. Às vezes a gente olha para algumas coisas da nossa vida e a gente acha que isso é o suficiente. Eu preciso te dizer, ei, hoje Jesus quer restaurar a nossa visão por completo. Para a gente parar de continuar quebrando a cara nas mesmas coisas, continuar caindo nos mesmos pecados e continuar não gerando salvação às pessoas, porque enquanto eu estou pecando, alguém está morrendo. Enquanto eu estou fazendo as minhas escolhas erradas, enquanto eu estou preocupado só comigo mesmo, tem alguém sofrendo, porque quando eu não me torno o que Cristo deveria ser em mim, eu deixo de mostrar quem Cristo é para alguém, e eu deixo de mostrar salvação, redenção e transformação para essa pessoa. Só alguém que está completamente curado pode curar.
Não adianta você estar meio doente e achar que por isso você já pode curar alguém que está só mais doente do que você. Só alguém que realmente foi transformado por Jesus tem autoridade para tocar sobre coisas e restaurar esses lugares, essas coisas. Então a minha notícia para você hoje é: tenha Jesus por completo, sabe? O meu conselho para você, mas eu acredito que não deveria ser só um conselho, mas uma atitude na sua vida, seja: eu preciso de Jesus por completo. Eu não quero apenas as minhas escolhas, eu não quero só enxergar um pouco, eu não quero viver no meio do caminho, eu não quero só subir até uma parte e achar que está tudo bem. Eu quero viver por completo, porque é só isso que tem poder para transformar a nossa vida. Você pode olhar para você hoje com 12 anos, 13 anos, sei lá, 15, 17, como você tem, e você achar que talvez você não pode fazer muita coisa. Eu preciso dizer um negócio para você: você já era para estar fazendo muito mais do que você faz. Porque o Evangelho foi construído por adolescentes, inclusive. A história vai contar que a maior parte dos discípulos, na verdade, eram pessoas bem jovens. Uma das bases para isso é que quando as pessoas vão cobrar imposto, cobram só de Pedro e não dos demais. Porque talvez ele fosse o único maior de idade. Há controvérsias, mas eu acredito que só pessoas que talvez tivessem uma idade mais baixa estariam com o coração tão aberto a viver e largar tudo para seguir Jesus. E também a maior parte dos discípulos não era casado, e as pessoas casavam jovem. Então o Evangelho foi construído por pessoas que talvez tenham a mesma idade que você tem. E você acha que está esperando talvez conquistar alguma coisa, conseguir alguma coisa, casar, se formar para fazer alguma coisa? Pelo amor de Deus, quem espera pelo amanhã nunca faz no agora. Quando você aceita Jesus aqui na frente, o próximo passo não é você ter alguma coisa para você, o próximo passo é você colocar a mão sobre a cabeça de alguém e orar por a vida de alguém. O próximo passo, quando você aceita Jesus, é você ir na rua e começar a parar e ter liberdade para o Espírito Santo fazer isso, começar a orar por pessoas, gerar salvação nas pessoas, é se movimentar para que o reino seja proclamado. Não é esperar que com alguma coisa, quando eu tiver tal coisa, eu vou fazer. Não faz. E eu acredito que a salvação, a transformação dessa cidade esteja aqui dentro, mas precisa mudar algo em nós hoje. Existe uma carência na nossa cidade de líderes, tem congregações sem líderes. Eu acredito que pode ser gerado líderes a partir de vocês ainda agora, sabe? Não precisa esperar você ficar maior, começa, vai, ora por pessoas, reúne pessoas, começa a tocar, começa a fazer, porque o reino está aguardando a manifestação dos filhos, a humanidade está clamando para que os filhos se manifestem. E o que a gente está fazendo? Eu não quero que vocês fiquem olhando para a minha vida ou pelo resto da minha vida, me admirando, eu quero que vocês façam mais. Pelo amor de Deus, eu não tive a metade da base que vocês tiveram para fazer o que vocês poderiam estar fazendo já. Como vocês poderiam admirar pessoas, sendo que vocês têm mais base, mais conhecimento, mais disponibilidade, e mais tempo, e mais ferramentas do que as gerações que passaram já tiveram? Faça. Se for para escrever, escreva sobre Jesus. Se for para falar, fale sobre Jesus. Se for para orar, ore em nome de Jesus. Mas viva Jesus por completo. Não pegue de Jesus apenas as partes que você gosta.